Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. Jesus vivia subindo o monte, né? Para pregar, para orar. Monte é o lugar de estar mais perto de Deus, não é verdade? E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: olha só, o que Jesus veio nos ensinar hoje. Apesar de ser uma palavra conhecida, mas é muito bom recapitular a lição, não é verdade? Porque que a palavra de Deus vive se repetindo, se renovando. Já ouvi essa palavra, mas vamos lá, trazer à memória as lições que já ouvimos. Por isso que o Senhor sempre está trazendo, às vezes, uma palavra que você já ouviu. Por quê? Porque Ele quer trazer à memória para que a gente não esqueça. E sempre tem algo novo a ser revelado na palavra. Quantas vezes eu estou pregando e Deus fala algo novo na palavra que eu não conhecia, que eu não sabia, tá entendendo? Vamos lá. Aí ele começa: bem-aventurados pobres. Olha aí, gente. Quem é que quer ser pobre? Ninguém. Na verdade, você quer ser pobre? Não quer. Você quer prosperidade, não quer? Quem é que não quer a prosperidade? Todos querem a prosperidade. Mas tem aqueles que eles não querem a riqueza e nem querem a pobreza, né? Mas e olha o que Deus fala: bem-aventurados pobres de espírito, gente, de espírito, né? Não é aquele o quê? Que sempre é dependente de Deus. Porque se você prestar atenção, os pobres eles estão sempre dependendo de alimento, estão sempre dependendo da ajuda dos outros, de uma cesta básica, de que alguém os ajude na sua pobreza. Então, os pobres de espírito são aqueles que são dependentes de Deus. Não é verdade? Eu sou dependente de Deus. Quem sou eu se não fosse Deus na minha vida? Quem nós seríamos se não fosse o Espírito Santo na nossa vida? Aí ele fala mais: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, nós somos esses pobres de espírito, né? Sabemos que somos pecadores, sabemos que estamos nos lavando todos os dias, nos arrependendo todos os dias, lutando contra o pecado, fugindo do pecado. Nós somos esses que estamos vivendo assim. Mas o que o Senhor diz? Que o reino do céu é nosso. Olha só, gente. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas Deus veio dizer para você que está aqui nessa live, para mim. Por isso que eu sou alegre, gente. Por isso que eu estou vivendo, eu choro, mas o meu coração está alegre. Porque eu vou chegar onde? No reino do céu. Nós vamos chegar no reino do céu. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Porque muitos estão aí, né, querendo seus planos, querendo seus projetos, querendo seus sonhos realizados, mas muitos não estão querendo ser salvos, muitos não estão querendo o reino de Deus, muitos querem ficar na terra, muitos querem o reino da terra, muitos querem, se possível, nem morrer. Tem gente que, se fosse possível, nem morreria, tem gente que não morreria, na verdade, de tanto que quer viver nessa terra e não quer o céu. São poucos que querem o céu. Tem um povo dentro da igreja, dentro do templo, né? No nosso meio, que eles não querem ir para o céu, eles querem ficar na terra. Eles querem realizar seus sonhos, seus projetos, eles querem viver tudo aqui na terra. Eles não querem ir para o céu, não. Tem um povo aí que até ora para Jesus não voltar. Tem um povo aí que até ora para que não se cumpra o Apocalipse. Eu vivo orando para Deus abençoar vidas. Eu vivo orando para Deus nos livrar, para Deus ter misericórdia, para Deus nos guardar. Mas quando... olha o que o Senhor disse para mim. Mas não adianta, porque não adianta eu orar e dizer assim: não, Jesus,
Não permita que o apocalipse aconteça. Eu não posso orar para dizer para Deus não derramar as taças, os selos abertos, os cavaleiros que estão vindo, um já está aí, né? Então, o que significa? Eu não posso, porque eu não posso ir contra a vontade de Deus. Deus conhece os seres humanos, gente. Deus conhece os corações, os nossos corações. Deus sabe quem é nós. Deus sabe quem é o coração da criatura. Eu fico imaginando Deus. Deus nos formou e criou para adorá-lo, né? E hoje a gente vê pessoas que não adoram a Deus, adoram dinheiro, adoram sua casa, adoram seu carro, adoram seus filhos, adoram seu marido, mas não adoram a Deus. Bem-aventurados que choram. Quantas pessoas têm chorado? Eu tenho chorado muito. Me alegro muito, me alegro em Cristo. Mas eu tenho chorado com as lutas, tenho chorado com mães que choram com seus filhos que estão nas drogas, tenho chorado com as esposas que estão sendo humilhadas pelos seus esposos, tenho chorado com esposas que estão sendo abandonadas pelos seus esposos, tenho chorado com o esposo que também foi traído pela esposa, tenho chorado com jovens que estão no vício, eu tenho chorado com pessoas que estão na prostituição, que estão cegas, porque nós choramos pelas almas. Todo intercessor, ele chora pela alma, para que o Senhor os salve, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor os tire da cegueira. Então, mesmo que eu esteja alegre, porque eu sei que Jesus está voltando, mas nessa alegria, eu também tenho chorado. Chorado pelas almas, chorado por esse que está cego, que está nessa vida errada. Gente, quando eu vejo uma alma distante de Deus, eu choro. Eu choro porque essa alma não sabe que está perdendo a sua salvação. Quantas pessoas estão aí com a riqueza do mundo, estão ganhando o mundo, né? Estão ganhando o mundo, mas estão perdidos, são pobres, são miseráveis. São pobres e miseráveis em que sentido? Que não terão a riqueza do céu, não terão o reino do céu. As pessoas querem reinar aqui na terra, é o que a gente mais vê agora nos últimos tempos. Mas nós que estamos passando por tudo isso, nós teremos não só o reino da terra, como o reino do céu, porque Jesus voltará com a igreja e reinará. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Então, se você quer um reino, escolha o reino de Deus. Não é verdade? Porque o reino do homem, esse vai acabar. O reinado do homem se acaba com o sopro de Deus. O Senhor tirou o fôlego de vida, já era o reinado desse rei, já era o reinado desse poderoso. Gente se achando, né, o melhor, o maior, eu tenho, eu faço, eu posso. Aí vem Jesus, eu quero ver se tu vai fazer. Tu tá aí humilhando essa, agora vem me humilhar para te ver que tu não cai do cavalo. Saulo caiu do cavalo quando ia perseguir os cristãos. Foi lá, aí o Senhor foi o quê? Ao encontro de Saulo. Enquanto Saulo foi lá perseguir os cristãos, o Senhor foi lá ao encontro de Saulo. Saulo, por que tu me persegues? E o que foi que aconteceu? Saulo foi para o chão, caiu do cavalo com seu orgulho, com a sua soberba, com a sua altivez, com seu poder, porque ele era o poderoso, né? Ele era o poderoso, só que entenda que Saulo fazia aquilo pelo zelo com o próprio Deus. Só que ele ainda não tinha um encontro com Jesus. Ele não tinha graça. Aí foi preciso Jesus ir ao encontro de Saulo para se mostrar, se revelar a ele, quebrar aquele vaso escolhido e levantar Saulo como Paulo, como um missionário da última hora, né? Meu Deus do céu, Paulo foi um missionário maravilhoso. Eu fico olhando para Paulo, por exemplo, de Paulo, do sofrimento dele, né? Como os primeiros cristãos, na verdade. Os primeiros cristãos. E aí vamos continuar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tá vendo? Você está chorando. Mães estão chorando. Esposa, pais,
nós, a igreja de Cristo tem chorado. Porque tem uns, eu estou falando de trigo, o joio não está chorando não, o joio está brincando de ser crente, né? Bode está lá, brincando no meio das ovelhas, o bode está lá, dando patada nas ovelhas, né? É assim que o bode faz, o bode ele só vai lá para sujar as ovelhas, porque se você estudar o bode só vive se sujando, a ovelha não, a ovelha não. A ovelha é diferente, pode prestar atenção. Bem-aventurado, então, os que choram, porque serão consolados. Coloca no teu coração, você que está chorando, você não vai chorar para sempre. Foi ontem, 2 dias eu estava chorando, que eu não saía palavras da minha boca, só era chorando, só era chorando. E o Senhor veio e me consolou. O Espírito Santo veio e me consolou. Eu fico falando para Deus. Quando é para fazer a live, eu estou aqui, alegre, falando do meu Jesus. Mas no meu particular, na minha vida particular, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe minhas lutas, as guerras espirituais que eu enfrento para não fazer live na madrugada. Você não sabe, mas eu sei que o Espírito Santo sempre vem nos consolar, nos levantar, nos sustentar, nos renovar, nos colocar de pé, porque Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Vamos aqui continuando. Então, nós que choramos, seremos consolados. Você não vai chorar para sempre, eu não vou chorar para sempre. No céu não haverá perseguição, no céu não haverá ódio, no céu não haverá pecado, no céu haverá amor. Amor, viveremos verdadeiramente o amor que tanto queremos viver, né, gente? Tanto, o que o ser humano quer se não for ser amado? Porque se esse ser humano, ele não quer na vida dele ser amado e amar, sinto muito, você tem que se converter. Você tem que nascer de novo, porque você não é nenhum humano, nenhum humano. Porque todo ser humano criado por Deus, Deus nos criou foi para adorar a Ele, para amar uns aos outros, não foi para perseguir uns aos outros. O inimigo é que nos persegue, o inimigo é que coloca maldade nos corações e as pessoas aceitam as más ideias do inimigo, né? O inimigo dá cada ideia, gente, que não é fácil. Cada ideia suja, maligna, não é verdade? Mas Deus não. Deus nos dá boas ideias. Os bons pensamentos, esses pensamentos bons que você tem, vêm de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é mau. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Só é bom o coração que tem o coração de Deus, né? Mas nem todos são bons. Vamos lá? Então, nós seremos consolados. Bem-aventurados mansos. Não adianta fazer guerra, né, gente? Não adianta brigar, não adianta fazer confusão. Não adianta. Não adianta brigar por bens, brigar por herança. A gente vê um povo aí brigando por herança. O que vai acontecer? Tudo vai ser destruído. Esse povo aí que acumulou bens vai ter que abandonar seus bens. Porque no dia da perseguição, gente, no dia da grande tribulação mesmo, da grande perseguição, as pessoas vão ter que largar a sua casa. Você não vai poder fugir carregando a tua casa. Vai? Não vai. Tá entendendo? E aí? O que adiantou brigar por tanta coisa, né? Brigou pela herança, brigou por terra, brigou pelos bens, e no tempo da perseguição vão ter que fugir. Vão ter que fugir, porque senão morrerão, né? E aí diz mais: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra? A terra prometida. Que terra? A terra do reino de Deus. Não essa terra do mundo, né? Porque aqui a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, quando veio para cá, ele disse que ele não era desse mundo, não é verdade? Então a gente sabe que aqui na terra o mundo está. Quem é o mundo? É o próprio Satanás, não é verdade? Ele reina aqui, ele reina. Só que ele reina até onde ele tem permissão para reinar.
Porque o Senhor te protege, o Senhor te livra, o Senhor te guarda e o Senhor guerreia por nós. Então, o inimigo das nossas almas, ele tem um limite. Ele está fazendo guerra com a igreja, né? Por quê? Porque ele não pode destruir Deus. Então, o que ele quer? Ele quer destruir os filhos de Deus. Quando fazem alguma coisa com teu filho, você gosta? Não gosta. Você sofre? Não sofre? Pois é. Então, nosso adversário, ele quer nos atingir porque ele não pode atingir a Deus. Então, tudo que passamos é porque o nosso adversário está... porque nós somos filhos de Deus. Por isso que nós somos perseguidos. Porque ele odeia os filhos de Deus, né? Porque nós temos o direito da salvação. E ele não tem mais. Ele não tem mais parte na herança de Cristo. Ele não tem mais parte. Nós temos. Nós temos. Tá entendendo? Por isso que ele diz que os pobres herdarão o reino do céu. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeira de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós estamos vivendo isso. Tenho certeza que você que está aqui, você quer justiça, porque você está cansada de ser injustiçada. Não é isso? A humanidade está querendo, uma parte da humanidade está pedindo justiça de Deus, que ele venha com verdade. Nós estamos assim com sede da verdade, sede de justiça, sede de viver sobre a justiça de Deus e não a injustiça das criaturas, né? E ele está dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que maravilha! Então, você que está aí querendo justiça, o Senhor vai vir e vai fazer justiça. Vai fazer justiça pelo sangue derramado, pelo sangue inocente derramado. Vai fazer justiça pelos pobres, pelos órfãos que não foram cuidados. Vai fazer justiça pelas viúvas que não foram cuidadas. Vai fazer justiça pelos anciões abandonados, pelos filhos abandonados. Jesus vai fazer justiça, gente, por causa da injustiça que vivemos e que passamos. Agora a gente tem que estar nas condições daquele que está pedindo justiça. Nós não temos que estar nas condições de quê? De sermos injustos. O bem que você quer para você, você tem que querer para os outros. Porque se você quer o bem para você e você não quer o bem para o outro, você é injusto. Se você quer misericórdia para você e você não quer misericórdia para os outros, você é injusto. Quando você acha que só você tem o direito e que o próximo não tem o direito de vir para a luz, de ser salvo, de se arrepender de uma oportunidade. Lembra da mulher adúltera? Os justos, os que se achavam justos, estavam querendo matar aquela mulher por causa do seu adultério. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que foi que aconteceu? Foram saindo. Por que eles saíram? Por que eles não atiraram a pedra? Porque tinham pecado. Tá entendendo? Se Jesus não chegasse, se Jesus não viesse à terra, pregar a verdade, cumprir a lei, Jesus ele não estava descumprindo a lei, ele estava cumprindo. Ele estava mostrando que nós podemos errar, mas que podemos ser perdoados e não pecar de novo. Porque Jesus, o que foi que ele fez? Ele livrou aquela mulher da morte e falou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse que eles tinham ido embora, não ficou nenhum, só ela ficou. Aí o que foi que Jesus disse? Então eu te perdoo. Mas ele disse para aquela mulher, vai e não volte mais a pecar. Então o Senhor ele cumpriu a lei. Ele deu uma oportunidade para aquela mulher e ele pregou a lei para aquela mulher. Estou te dando uma oportunidade, estou te perdoando, mas eu estou dizendo para ti,
vai e não volte mais a pecar. Entendemos, gente? Jesus, ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir a lei com misericórdia. Ele veio mostrar a misericórdia dele. Ele veio mostrar que nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, há perdão para nós. E antes não tinha esse perdão, né? Eles saíam matando os adultos, até hoje, né? Até hoje a gente vê que tem lugar que eles eles praticam a lei, mas não praticam a graça. Eles não têm misericórdia das pessoas. E tem mais, essas pessoas que não têm misericórdia não terão misericórdia de Deus. Não terão. Por quê? Porque eles não perdoaram. O que é a misericórdia? A misericórdia é o perdão, gente. Então, se eu não perdoo, como é que Deus vai me perdoar? Ele vai dizer, tu não perdoa e tu queres que eu te perdoe? Se ele fizer isso, ele será injusto. E Deus não é injusto. Tá entendendo? Então, nós temos que entender o que é ser justo. Ser justo é o bem que você quer para você, é o direito que você quer para você, saber que o outro também tem o mesmo direito do que você diz que é direito para a tua vida. Isso é ser justo. Vamos lá? Às vezes tem uma mãe, olha o que o Espírito Santo me lembrou. Evangelismo, né, gente? A gente, quando evangeliza, a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa, né? As pessoas vêm e falam conosco. Aí o que acontece? Uma vez, um pai, uma mãe pedia a libertação do filho das drogas. Aí o que acontecia? A família desse jovem, quando via os outros filhos de outras pessoas na droga, que praticavam alguma coisa errada, essa mesma família que orava pela libertação do filho que estava nas drogas, abria a boca para condenar o filho dos outros. Abria a boca para dizer, deve morrer, deve ser preso. Sabe o que foi que aconteceu? O filho deles foi preso. Por quê? Porque eles eram injustos. Eles não eram justos. Estava pedindo a libertação, estava pedindo oração para o filho ser liberto, mas estava lá, julgando o filho dos outros. Como é que Deus vai libertar? Como é que Deus vai libertar o filho de alguém que essa mesma pessoa está desejando o mal para o filho da outra pessoa? Não pode, né? Ele tem que libertar desse entendimento. Se tu queres a libertação do teu filho, tu tem que querer a libertação do filho da tua vizinha, Você tem que querer a libertação dos outros, não só da nossa família. Estamos entendendo e aprendendo o que é ser justo. É o bem que você quer para você, é o perdão que você quer para você. Você tem que querer esse perdão para os outros. Porque se você só quer o perdão para você e não quer o perdão para os outros, você é injusto para Deus. E vamos continuar, né? E graças a Deus os justos serão fartos. Então vamos procurar ser justos segundo a palavra de Deus, segundo a justiça de Deus, não a nossa justiça, a justiça de Deus. Amém? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembra lá da explicação do versículo anterior? Olha aqui. Eu estava respondendo o versículo, falando do versículo anterior, o que é ser justo, e olha a resposta aqui no versículo após. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado você que perdoa, porque você terá perdão. Entendeu? Não adianta, gente, você ficar com raiva de ninguém, não perdoar as pessoas. Você tem que entender o que é perdoar. Perdoar é você tirar a mágoa do teu coração. Perdoar é você desejar bem, desejar a libertação da pessoa que está lá, que te fez mal, que te oprimiu, tá entendendo? Isso que é perdoar. Perdoar não é que você vai conviver com a pessoa. É diferente perdoar do que de convivência.
Porque você está perdoando uma pessoa que te machucou, que te feriu, mas muitas das vezes essa pessoa ainda não é liberta. E o que acontece? Ela vai, como ela não é liberta, ela vai querer novamente praticar o mesmo erro. Tá entendendo? Mas aí não importa, porque aí é o problema dela. O importante é que você já perdoou. Já perdoou, já fez a tua parte. Tá entendendo? O perdão, e esse perdão que a gente dá àqueles que nos tratam mal, aqueles que nos humilham, aqueles que não nos entendem, esse perdão que nós damos aos outros, nós já receberemos de Deus, porque nós não somos perfeitos. Tá entendendo? Tanto é que Jesus fala ele ensina, né, no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso ensina para nós perdoarmos, para sermos perdoados. Então você aí que quer ser perdoado por Deus, perdoe quem você não está perdoando. Perdoe. Não deseje mal para os teus inimigos. Pelo contrário, né? A palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Entendeu? Amar. O que é amar? É orar por eles. É quando eles precisar, você ajudar. Não significa que você vai conviver com eles. Mas se eles chegar com você, é teu inimigo. Mas está lá com fome, é teu inimigo. O que a Bíblia ensina? Dá de comer para o teu inimigo. Porque o que vai acontecer? Vai amontoar brasa viva na tua vida. Renovo, poder de Deus. Unção derramada na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo e aprendendo que você precisa perdoar para ser perdoado. Não adianta você pedir perdão de Deus se você não perdoa alguém. Não adianta, porque Deus não vai te perdoar. Ele vai dizer primeiro, vai, se reconcilia com teu irmão, aí depois tu volta aqui comigo pedir perdão. É assim que a Bíblia diz. Se você que estuda a Bíblia e você que não estuda, a palavra de Deus fala que quando nós não perdoamos, Deus não recebe nem a nossa oferta. Nem a nossa oferta ele recebe. Ele pega, ele diz, deixa a tua oferta, vai te reconciliar com teu irmão primeiro. É isso aí é que o Senhor recebe a oferta. O que significa? Que Deus aí não recebe oração de quem não perdoa. Isaías fala que os nossos pecados faz separação de nós e Deus. E qual é esse pecado que faz separação de nós e Deus? A falta de perdão. Se eu perdoo e oro a Deus, Ele está ouvindo minha oração e está respondendo. Mas se eu não perdoo, Ele está ouvindo, mas Ele não responde. Não é verdade? Então, o perdão, ele é uma das chaves para a resposta das nossas orações. O perdão é uma chave para a resposta, né? Tem gente aí entregando chave de todo jeito. Tem gente entregando chave para pessoas que nem sequer perdoaram ninguém. Tá com raiva do marido, tá com ódio do marido, tá com ódio da amante do marido, tá desejando mal não sei para quem, tá com ódio lá, né? Não, eu não perdoo. Tem gente que diz assim, né? Eu morro, mas não perdoo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Eu morro, mas não perdoo. E infelizmente tem pessoas que a gente vê morrer e não perdoa, gente. Nós não somos assim. Nós perdoamos e nós estamos sendo perdoados por Deus. Amém? E aí ele continua: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, limpa teu coração. Mulher gosta de limpar o exterior, né? Mulher gosta de estar bonita, de estar cheirosa. Mulher gosta de estar ali. Mulher é mulher, ela sempre quer estar bonita e cheirosa. Mas como é que está o coração dessa mulher? Como é que está o coração desse homem? Né? Tem homem que sai impecável, passa na rua cheirando. Tem outros que nem ligam para isso, né? Mas como é que está o coração? Como é que está o nosso coração? Ele está com cheiro agradável a Deus? Ou está cheio de quê? De podridão? Está cheio de maldade? Está cheio de coisas ruins? O pecado, ele fede a narina de Deus. Se meu coração está cheio de pecado, então a minha oração, ela vai com cheiro desagradável
para Deus. Então, por isso que o coração tem que estar limpo, né? Bem-aventurados limpos de coração, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que perdoa, que não tem maldade no seu coração. Esses verão a Deus. Olha aí, hein? É porque tem gente assim, aceitou Jesus, vai ser salvo por Jesus. Você tem que aprender uma coisa. Jesus nos salvou do pecado. Jesus não nos salvou no pecado. Jesus, ele não veio nos salvar para a gente continuar pecando. Aqui está falando. Irmã, eu aceitei Jesus, eu vou ser salva, mas você não perdoa? O Senhor está dizendo aqui que não. Tu não serás salvo se tu não perdoar. Tu pode até dizer que tu aceitou Jesus, mas se tu não perdoar, tu não vai ser salvo. Gente, as pessoas acham que vão ser salvos porque aceitaram a Jesus. Só que tem uma coisa, meu querido. Aceitamos a Jesus e Ele vai nos libertar do pecado, vai nos purificar, vai nos limpar. Tenho certeza que você não é a mesma pessoa que quando você entregou tua vida para Jesus. Eu não sou a mesma pessoa. Já larguei muitas coisas, já deixei muitas práticas. Eu não sou a mesma pessoa. Hoje muitas coisas não me agradam mais. Como eu tenho certeza que assim é você que tem caminhado com Jesus. Então as pessoas acham que, eu só tenho que aceitar Jesus. Se eu tenho só que aceitar Jesus, então para que eu estou aqui pregando e orando por vidas? Não, eu já aceitei Jesus, então cada um que faça a sua parte. Não vou aceitar não, vou curtir minha vida. É assim? Você acha que você aceitou Jesus para te ter vida de adultério? Você acha que aceitou Jesus para continuar nas drogas? Você acha que aceitou Jesus para continuar humilhando os outros? Você acha que aceitou Jesus para continuar na curtição, no mundo? É isso que você acha que aceitou Jesus para isso? Não. Eu aceitei Jesus para ter mudança de vida, para ser nova criatura, para andar no caminho da verdade e da vida e para não andar com o mundo, para não ser amigo do mundo, porque amigo do mundo é inimigo de Deus. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu quero ser amiga de Deus. Não quero ser amiga do mundo, não. Eu vou querer ser amigo daquele que quer destruir a minha vida? O mundo está contra nós. Eu vou querer ser amiga do mundo? É o único inimigo que nós temos que ter, gente, na nossa vida. É o mundo. No mundo nós temos que ser inimigo, porque o próprio Deus é inimigo do quê? Dele. Por quê? Porque o mundo representa o pecado, né? Então eu tenho que ser inimiga do pecado. Se eu pecar, né? Se nós pecarmos, porque somos falhos, nós não somos perfeitos. Se nós pecarmos por falta de vigilância, por isso que o Senhor disse para vigiar, ainda assim teremos um pecado. Agora eu não tenho que ter o entendimento que eu estou pecando e vou ser salva porque eu aceitei Jesus. Isso será um engano. Na grande tribulação, muitos vão ver. Na grande tribulação, muitos vão ver que deviam ter se limpado, que deviam ter se santificado, que deviam ter se arrependido dos seus pecados, que deviam ter sido novas criaturas. Porque as pessoas pegam, né, lá, somos salvos por Cristo e não pelas obras. Quando Deus fala que somos salvos por Cristo e não pelas obras, significa, se eu fizer a obra e não receber Jesus na minha vida, as obras não me salvará. A gente vê um povo que faz a caridade, que faz as obras, mas ainda não receberam Jesus. Eu conheço os ateus que faz a caridade, mas não entregou sua vida para Jesus. Eu conheço maçons que faz caridade, mas não entregou sua vida para Jesus. Tá entendendo? Isso é que é não ser salvo pelas obras. Por quê? Porque tem pessoas que acham que fazendo a caridade, sem receber Jesus, vão ser salvos. Aí se cumpre que não será salvo pelas obras, porque quem nos salva é Cristo. E Cristo que nos salva, Ele está nos purificando. Ele está nos dando entendimento que temos que largar o pecado.
Que é isso que a palavra vem, gente. A palavra vem para nos dar entendimento que Deus, o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é você andar de cabeça erguida, não se escondendo. Não se escondendo do porque está em pecado. Porque pessoas que. Agora, né? Agora as pessoas estão pecando na cara dos outros. Estão pecando em cima do altar, né? Hoje as pessoas estão explícitas no seu pecado. Hoje o tempo está no tempo de Sodoma e Gomorra. Eu acredito que está pior, né? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra só era aquela cidade. Só era aquela cidade que estava assim, só ela foi destruída. Hoje a gente vê que o mundo todo está aí, o pecado escancarado. Pelo amor de Deus, a gente anda com nojo. Você se sentiu assim? Olha para o pecado, não para as almas, para o pecado. Aí você olha para aquelas práticas, você fica com nojo, né? Meu Deus do céu, gente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas tem tanta coisa que a gente vê que a gente fica com nojo. Por quê? Porque é pecado. Não é porque você está com nojo da pessoa, você está com nojo do pecado da pessoa, você está lá com misericórdia, para que aquela pessoa seja liberta, para que aquela pessoa seja resgatada. Quantas pessoas que eu conheço, gente, que eu sei que está numa vida de pecado, que eu estou orando para Jesus libertar, para que Jesus abra os olhos dela. Tá entendendo? Eu vejo nojo na prática daquelas pessoas, mas eu estou orando pelas pessoas para que sejam alcançadas por Jesus. Como eu fui alcançada, como você foi alcançado. Quem de nós já não pecou? Quem de nós já não viveu no mundo? Quem de nós já não praticou as coisas do mundo? Quem de nós já não vivemos o que muitos estão vivendo? Mas o que foi que aconteceu? Jesus foi, te resgatou. Você entregou tua vida para Ele, está sendo limpo pela palavra, está sendo limpo por Cristo, pelo sangue de Cristo, está sendo limpo pela verdade. Hoje a palavra de Deus está te mostrando a verdade. Minha filha, eu quero que tu seja isso. O que eu tenho para você é de honra, é vida eterna. O que eu tenho para você é o meu reino. O que eu tenho para você é a bem-aventurança. O que eu tenho para você é o perdão. O que eu tenho para você é a misericórdia. O que eu tenho para você era eu te exaltar, né? Porque você está sendo humilhado, mas o Senhor vai te exaltar. Você terá um lugar de honra, você sentará na mesa do rei, você comerá com o Pai, Jesus irá nos servir na Santa Ceia. A mesa já está preparada, louvado seja o nome do Senhor. A mesa já está preparada, o grande banquete. Tem um banquete preparado para você e o diabo está te oferecendo migalhas. O diabo está te oferecendo porcaria, porque você está cego. Que você que está escutando essa palavra, o que Deus tem para você é muito melhor do que o inimigo está te oferecendo. Esse prazer, essa prostituição é enganosa, é um prazer enganoso. O teu corpo é templo do Espírito Santo, o teu corpo não é templo para o diabo habitar. O teu corpo é teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é templo de demônios. Pelo amor de Deus. O teu corpo é para Deus, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito é para Deus, não é para o maligno. Que Jesus liberte vidas que estão passando por isso. Basta você se arrepender, basta você dizer: Senhor, eu quero a tua misericórdia, eu quero o teu perdão, eu quero, Senhor, entrar no reino do céu, eu quero ser salvo. Basta você dizer e ele vem e te salva. Ele vem, lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi para o mundo, perdeu tudo, né? Pessoas que vivem na prostituição, gente, elas perdem tudo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, olha só qual é o versículo que vem agora. Bem-aventurados, bem-aventurados que sofrem perseguição. Você sabia que todas as pessoas que elas riem, o inimigo, quando ele confronta alguém, ele dá uma gargalhada. Você já prestou atenção? Você já viveu isso? Quando alguém vem te confrontar, aí começa a zombar da tua cara? Quem é o zombador? É Satanás. Quem é que não tem respeito pelos outros? É Satanás. Quem é o acusador? Quando pessoas vêm te acusar, presta bem, corrigir é uma coisa. Pega a palavra, aconselha, mostra os nossos erros.
Agora, acusar, isso vem do acusador. Primeiro, quando a gente vai acusar alguém, a gente tem que ter provas daquilo que estamos acusando, não é verdade? Então a pessoa chega sem provas, aí fica acusando. Quem conhece a palavra sabe que é o maligno que está falando por aquela boca. Entendemos? Porque o maligno, o papel dele na palavra é de acusador. Sempre está te acusando, sempre vai estar nos perseguindo. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Agora, se você não conhece a palavra, tem pessoas te acusando e você está lá guerreando, combatendo. Gente, eu não vou discutir com quem me acusa, não. Eu não vou discutir com o maligno, eu não vou discutir com o inimigo. Deus me deu foi poder e autoridade para expulsar em nome de Jesus. Eu sei quando o acusador me acusa, não é verdade? Se Deus não me acusa, eu vou me preocupar se o diabo está me acusando? Não vou, gente. Porque eu sei a minha vida com Deus e Deus sabe a minha vida com Ele. Eu não acordo de madrugada para brincar de crente. Bem-aventurado os que sofrem perseguição. Olha aí. Bem-aventurados que sofrem perseguição, né? Bem-aventurados sois vós que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino de Deus. O que o povo de Deus está sofrendo? Perseguição. E as perseguições vão aumentar. O Senhor está dizendo que nós seremos bem-aventurados. Haverá recompensa para nós. Aqui nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo essas perseguições. Mas nós somos para Deus, nós somos bem-aventurados e seremos recompensados por tudo que estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor pelo amor dele, pelo nome dele. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, né? Levantar injúria contra você e perseguirem e mentindo. Olha aí, tem gente que vai mentir, vai levantar mentiras contra nós. Oh, meu Deus, eu que sei disso. Tenho certeza que você já passou por isso, que alguém levantou mentira contra a tua vida, não foi? Tenho certeza que cada um que tem aqui já passou por isso. Alguém te acusou de que você não fez. Alguém mentiu sobre você. Por quê? Porque está te perseguindo. Olha só. E ele está dizendo, está tudo aqui escrito, gente. O que nós passamos, o que nós vamos passar. E ele diz aqui, disseram todo mal contra vós. Todo mal contra vós. Por minha causa, né? Por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, todo esse sofrimento que estamos passando, toda perseguição, quantas mentiras, quantas calúnias falam de você, que você fica lá triste, Senhor, eu não fiz isso. Senhor, se eu fiz isso, me mostra, né? Me mostra, te peço perdão, me ajuda para não fazer. O cristão, ele é assim, né? O cristão, quando Deus o corrige, o que ele faz? Ele se arrepende, ele pede ajuda. Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor, me ajuda a ser melhor. Não é verdade? Então, nós estamos passando por isso, nós estamos passando por esse sofrimento de mudança de vida, né? De sermos gerados filhos de Deus, de sermos novas criaturas, de estarmos limpos, né? De não estarmos sujos, de estarmos com o coração limpo. Então, a igreja, a verdadeira igreja, porque tem a falsa igreja, gente. A falsa igreja, ela vai guerrear com a verdadeira. Tá entendendo? Vocês vão ver aí o que vai acontecer. Vai levantar uma igreja, vai se levantar contra a igreja de Cristo. Será uma igreja. A Babilônia vai se levantar contra a igreja de Cristo. O falso profeta vai se levantar contra a igreja de Cristo. O falso profeta vem fazendo prodígio. O falso profeta, ele vem fazendo milagres. O falso profeta, ele vai querer enganar muitos. Como é que podem nos enganar? Somente se falar o nome de Deus, não é verdade? Porque os que servem a Satanás não enganam a gente. Mas quando fala o nome de Deus, aí engana. Se fizer um milagre, você acha que é de Deus. Cuidado, gente. Cuidado, porque o falso profeta,
ele vai fazer prodígios, sinais, para enganar a muitos. Aí você vai ver que você foi curado lá com um falso profeta. O que vai acontecer? Você vai negar a Jesus. Você vai. Por quê? Porque você não vai querer a tua salvação. Tu vai querer a tua cura. Tem gente que não quer ser salvo, tem gente que quer a cura. Tem gente que não quer ser salvo, quer a prosperidade. Então esse falso profeta ele vai fazer coisas para que a gente se engane que ele é de Deus. Ele não vai vir mostrando que ele não é de Deus. Primeiro ele vai vir mostrando que ele é da paz, que ele é usado na cura, que ele é usado para ajudar os pobres, que ele é o justo. Eu já estou vendo aí umas coisas, né? Que as pessoas estão dizendo, veio para botar ordem na casa. Tem gente aí que está se enganando, né? Mas a palavra de Deus disse, se possível fosse, até os escolhidos serem enganados. Dá para você dizer, você é um escolhido, não será enganado? Dá para você dizer que você é uma escolhida, não será enganada? Tem gente aí já a favor de ser, dizendo que certos vieram botar ordem na casa. Meu querido, minha querida, se não é Deus que bota a ordem na casa, não vai ser o homem nem a mulher. Quem bota a ordem na casa é Deus, não é homem nem mulher. Mas tem um povo aí dizendo, esse veio botar ordem na casa. Que casa? Que Jesus vai destruir tudo que tu é pecado. Não vai ficar uma erva danina. E tem gente aí querendo dizer que vai arrumar a casa. Quem vai arrumar a casa, gente? O que está acontecendo aí é o final do pecado, é o final do mundo, é o final do ímpio, é o final de tudo aquilo que fede a narina de Deus. É isso que está acontecendo. Aí tem um povo dizendo que o fulano veio arrumar a casa, que o fulano veio trazer a paz. Oh, Jesus amado, que Jesus abra o entendimento dessas pessoas que já estão sendo enganadas, Mas graças a Deus que os escolhidos não serão enganados. Bem-aventurados, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, gente. A gente tem que entender que a nossa vitória está no céu, não é aqui na terra. O nosso galardão, a nossa herança, a nossa recompensa, o ouro e a prata que muitos falam que Deus tem para nós, Ele tem mesmo, mas é no céu. Tudo isso é no céu. A gente tem que entender isso. Vós sois, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, os profetas, né, os discípulos de Jesus, profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Então esses profetas foram perseguidos antes de nós. E hoje nós estamos sendo perseguidos. Ele está falando aqui, né? Aí ele continua. Vós sois o sal da terra. Olha aí, gente. Agora, ontem eu estava fazendo o almoço. Aí eu peguei no sal, né? Para colocar na comida. Quando eu peguei no sal, eu falei bem assim para Deus. Deus, nós somos o sal da terra, né? E você já prestou que o sal, ele é o quê? Um tempero, né? O sal é que tempera a comida. Que ele não tem valor. Você já prestou atenção que quando você come um prato maravilhoso, você não fala assim, o sal tá gostoso. Você não elogia o sal, não é verdade? Você até fala mal do sal, dizendo que o sal está muito salgado, não é assim? Esse sal está exagerado na comida, não é isso? Mas você, quando vai comprar o sal para usar em casa, né? No tempero da comida, você não dá tanto valor para ele. Você dá. Se nós prestarmos atenção, porque eu estava pensando isso, que nós que fazemos comida, a gente dá valor a tudo quanto é tempero. Mas o sal, a gente quase não valoriza o sal. Você já prestou atenção?
que as pessoas quase não valorizam o sal. Pois é, nós somos esse sal, ele está lá, até o lugar que ele está no supermercado é bem embaixo. Vocês já prestaram atenção? Toda vez que eu vou comprar, o lugar do sal é numa parte bem embaixo. O açúcar a gente encontra sempre na prateleira em cima, mas o sal a gente encontra nas prateleiras bem embaixo. Você já prestou atenção? Até nisso, que ele não tem valor. E é assim que querem fazer conosco. Eles olham para nós e querem colocar a gente sempre embaixo. Eles querem dizer que nós não temos valor, porque você tem Jesus no teu coração, porque você serve a Jesus, porque você ama a Deus. Eles olham para nós como um sal. Está lá porque tem que temperar a comida. Mas ele não é importante para muitos, né? Ele não, para você ter uma ideia, que ele não é nem importante, que tem pessoas que tiram o sal da sua comida, comem sem sal. Então aquelas pessoas, elas entenderam que elas podem viver sem o sal, não é verdade? E tem muitos vivendo sem o sal. Só que nós não podemos viver sem o Cristo. Nós podemos viver sem o sal que tempera a comida. Mas sem Jesus nós não podemos viver. E se você está aí, sem Jesus na sua vida, você é insosso. Você não tem o sal na tua vida. Você não é esse sal. Amém?